Olá e bem-vindas a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num texto do Evangelho de João, capítulo 7. O cenário é Jerusalém, sabe, fervilhando de gente para uma de suas festas mais importantes, e é o último, o grande dia da celebração, o clímax de tudo. É no meio dessa multidão, dessa energia toda, que Jesus se levanta e faz uma declaração que, ecoa até hoje. Ele clama em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o próprio texto, já nos dá uma chave de interpretação, explicando que ele falava do Espírito. E a reação é exatamente o que se espera de uma declaração tão bombástica. É imediata e totalmente polarizada. A multidão racha. Uns dizem: é ele, é o profeta. Outros já afirmam: é o Cristo. E logo em seguida vêm as objeções. Não, de jeito nenhum, ele vem da Galileia. Essa divisão sobre quem Jesus realmente era, é o fio condutor de toda essa passagem, um drama que a gente vai desvendar agora com base nas fontes. Para a gente sentir o peso do que Jesus disse, precisamos nos transportar para aquele lugar. Você mencionou a festa, mas não era uma festa qualquer, né? Era a festa dos tabernáculos. O que exatamente estava acontecendo ali e por que o último e grande dia era tão carregado de significado? A festa dos tabernáculos, ou Sukkot, era um dos momentos mais alegres e importantes do calendário judaico. Durava 7 dias, às vezes com um 8º dia de assembleia solene, e tinha um duplo propósito. Duplo propósito? Isso. Por um lado, era uma festa de colheita, uma celebração de gratidão. Por outro, era uma recordação histórica muito poderosa da jornada de 40 anos no deserto, quando o povo viveu em tendas, nos tabernáculos, totalmente dependente de Deus. Então havia essa mistura de gratidão pelo presente e memória do passado. E como isso se manifestava nos rituais? De uma forma muito visual, muito sonora. O ritual central, e que nos interessa muito aqui, era a cerimônia diária da água. Todas as manhãs, durante os 7 dias, um sacerdote descia ao tanque de Siloé com um jarro de ouro. Ele o enchia de água e liderava uma grande procissão de volta ao templo. Imagino que não era uma procissão silenciosa. Longe disso. As fontes nos dizem que o povo cantava os salmos do Aleléu, sabe? Os salmos 113 a 118, que são de louvor, de gratidão. Havia o som dos chofares, as trompetas. Era uma explosão de alegria e expectativa. E ao chegar no templo, o sacerdote derramava aquela água sobre o altar, junto com uma oferta de vinho. Era o ponto alto da manhã. Que cena poderosa! E qual era o simbolismo por trás de tudo isso? Era só uma celebração? Tinha um significado muito profundo. O primeiro nível era um pedido, uma oração por chuva para a próxima estação de plantio. A água era e é vida para aquela terra, mas o simbolismo mais forte era a lembrança da provisão milagrosa de Deus no deserto. A água da rocha. Encenação da fidelidade de Deus. Agora, imagine o cenário. Essa cerimônia acontece por 7 dias. No 8º dia, o grande dia, segundo muitas fontes, esse ritual da água não acontecia mais. Havia um silêncio, uma ausência. É nesse vácuo, nesse momento de expectativa talvez não correspondida, que Jesus se levanta e grita. Ele se apresenta não como alguém que pede por água, mas como a própria fonte da água viva. Nossa, isso muda tudo. Ele não está apenas fazendo um discurso, ele está se inserindo no coração do simbolismo mais sagrado da festa e dizendo: aquilo que vocês estão encenando sou eu. Com toda essa simbologia em jogo, as palavras dele devem ter caído como uma bomba. Vamos pegar a primeira parte. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que tipo de sede era essa? Exatamente, o contraste é chocante. E a sede, como os comentaristas apontam de forma unânime, transcende o físico. Ninguém ali estava literalmente morrendo de desidratação. Jesus está falando de uma sede da alma. Um anseio profundo por propósito, por perdão, por reconciliação com Deus, por um sentido para a vida que as cerimônias, por mais belas que fossem, não podiam satisfazer plenamente.
É a sede que define a condição humana. E o convite, venha a mim e beba, soa incrivelmente pessoal. Não é siga esta regra ou pratique este ritual, é venha a mim. Perfeito. A chamada é para um relacionamento. Vir implica um movimento de fé, de confiança. Beber significa receber, internalizar o que ele oferece de forma contínua. Não é um ato único, mas uma postura de vida. Jesus se posiciona ali como a única fonte capaz de saciar essa necessidade existencial. Ele não aponta para a rocha do deserto, mas para si mesmo. E a promessa que vem a seguir é ainda mais impressionante. Rios de água viva fluirão do seu interior. O texto já nos adianta que isso se refere ao Espírito Santo, mas a imagem de rios, no plural, é muito forte. É uma imagem de abundância radical. Ele não promete um copo de água, nem mesmo um poço. Ele promete rios, no plural. Isso sugere uma fonte inesgotável, superabundante, dinâmica. É uma vida espiritual que não é estática, como água parada num reservatório, mas um fluxo constante de vitalidade, de bênção, que não apenas satisfaz a pessoa, mas transborda. Ok, aqui tem um detalhe nas fontes que me deixou intrigada. Quando Jesus diz rios de água viva fluirão do seu interior, a gramática deixa uma pequena ambiguidade. De quem é esse interior? É do próprio Jesus ou da pessoa que crê? Porque isso muda completamente o foco da promessa. Essa é uma observação excelente e um ponto central na interpretação do texto. A imagem que geralmente vem à mente é Jesus como a fonte, e ele é, claro. Mas a maioria das análises do texto original grego conclui que a frase se refere ao interior do crente. Então, espera um pouco. Isso é uma virada de chave. Está dizendo que a pessoa que crê se torna ela mesma uma espécie de fonte secundária. Exatamente. E essa é a parte mais radical e transformadora da promessa. Não é só sobre ir a Cristo para beber. É sobre ser tão preenchido e transformado por Ele, por meio do Espírito Santo, que a própria pessoa se torna um canal, um aqueduto dessa mesma água viva para os outros. A ênfase muda do simples ato de receber para o de transmitir. O crente deixa de ser apenas um consumidor da graça de Deus para se tornar um condutor dela no mundo. Isso dá uma dimensão completamente nova à vida cristã. Mas o texto faz uma ressalva no versículo 39 que pode gerar alguma confusão. Ele diz: porque o Espírito até aquele momento não fora dado, pois Jesus não havia sido ainda glorificado. Sim, e essa é uma qualificação teológica crucial no Evangelho de João. Porque, para quem conhecia as Escrituras na época, isso não soaria contraditório. Eles conheciam as histórias dos profetas, de Davi, todos com experiências claras da ação do Espírito de Deus. A promessa de Jesus não poderia ser mal interpretada, como se ele estivesse diminuindo essas experiências do passado. Cristo era muitas vezes seletiva, capacitando certas pessoas para tarefas específicas e frequentemente por um tempo determinado. A promessa de Jesus aqui é de algo novo e universal para todos os que creem. A habitação permanente e pessoal do Espírito Santo. E isso estava ligado à glorificação dele. Precisamente. No Evangelho de João, a glorificação de Jesus não é apenas sua ascensão ao céu. É todo o evento de sua paixão, sua morte na cruz, sua ressurreição e sua ascensão. É através desse ato redentor completo que o caminho seria aberto para que o Espírito Santo fosse derramado de uma forma nova e sem precedentes. O evento de Pentecostes, que a gente lê no livro de Atos, é o cumprimento espetacular e audível dessa promessa que Jesus fez no meio da multidão em Jerusalém. Fica claro que era uma promessa de uma nova realidade espiritual. Mas, no momento, como você disse no início, a reação não foi de aceitação. Foi de divisão. As pessoas imediatamente começaram a tentar rotulá-lo. Sim, e as reações são um retrato fascinante das expectativas messiânicas daquele tempo. Alguns o chamam de o profeta. Provavelmente estavam pensando na promessa de Moisés lá em Deuteronômio, de que Deus levantaria um profeta como ele. Era uma figura muito aguardada. Outros foram mais diretos. Sim, outros disseram: este é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido.
o rei prometido da linhagem de Davi. Mas, quase que imediatamente, surge a objeção. E é uma objeção que vem de um conhecimento das Escrituras. Alguém na multidão diz: mas como assim? Porventura o Cristo virá da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, a aldeia de onde era Davi? E essa parte sobre a Galileia é fascinante, porque não era só uma questão teológica, era também um preconceito social, certo? Havia uma visão meio depreciativa daquela região. Sem dúvida. A Galileia era vista pela elite religiosa de Jerusalém como uma região provinciana, uma mistura de povos, com um sotaque distinto, havia um certo snobismo. Então, a objeção não era apenas a teologia não bate, mas também como algo tão importante poderia vir daquele lugar. E é aí que reside uma das grandes ironias que o autor do Evangelho João parece adorar construir. Porque nós, os leitores, sabemos de algo que aquela multidão ignorava completamente. Exatamente. E a ironia é dolorosa. A multidão estava absolutamente correta em sua teologia. As profecias, como a de Miqueias, de fato apontavam para Belém como local de nascimento do Messias. O conhecimento deles estava certo. O problema é que eles estavam completamente errados em seus fatos sobre Jesus. Eles presumiram que, por ele ter sido criado em Nazaré da Galileia, ele também teria nascido lá. Eles não investigaram a fundo. Não investigaram. Eles permitiram que uma informação parcial e um preconceito regional os impedissem de reconhecer a verdade que estava bem diante deles. Tinham as peças certas do quebra-cabeça, mas as encaixaram da forma errada por causa de uma suposição equivocada. João mostra a elite usando seu conhecimento correto das Escrituras e seu preconceito social para chegar à conclusão mais errada possível. É um alerta poderoso sobre como o conhecimento parcial pode ser perigoso. Trazendo tudo isso para hoje, o que fica? O que essa passagem nos comunica? A primeira coisa, e talvez a mais óbvia, é que o convite de Jesus permanece universal e atual. A sede espiritual, esse anseio por significado, não é um fenômeno do primeiro século, é uma característica da condição humana. E o convite para encontrar satisfação nele, para vir e beber, continua aberto a todos em qualquer tempo e lugar. E a promessa que acompanha esse convite também permanece. A ideia dos rios de água viva é uma imagem muito forte do que a vida espiritual pode ser. Sim. E nos desafia a pensar sobre a natureza da nossa própria experiência. A promessa não é de uma religiosidade seca, formalista ou estagnada. É de uma fonte interna, abundante e dinâmica. A imagem nos leva a perguntar se essa vida está, de fato, fluindo para fora de nós, se estamos sendo canais dessa água viva, impactando de forma positiva as pessoas ao nosso redor. É um chamado para uma vida espiritual que transborda. E, por fim, a reação da multidão. É talvez a parte mais desconfortável da passagem, mas que carrega uma lição imensa, né? Com certeza. Serve como um alerta atemporal sobre o perigo de tirar conclusões precipitadas com base em preconceitos ou informações incompletas. A multidão tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria para aplicá-lo corretamente. A passagem nos encoraja a uma busca mais cuidadosa, mais honesta pela verdade, a examinar as evidências com a mente e o coração abertos, em vez de permitir que nossas suposições nos seguem. Resumindo nossa análise de hoje, então, nós nos transportamos para o cenário dramático da Festa dos Tabernáculos para entender o impacto das palavras de Jesus. Analisamos seu profundo convite para saciar a sede da alma e a promessa extraordinária do Espírito Santo como rios de água viva. E vimos como essas palavras, longe de criar consenso, causaram uma profunda divisão, revelando como o conhecimento parcial pode ser um grande obstáculo para a verdade. Exato. E a história daquela multidão deixa uma reflexão final que vale a pena considerar. Eles possuíam fragmentos corretos da verdade profética. Sabiam que o Messias viria de Belém, mas esses fragmentos isolados e misturados com informações incorretas os levaram a uma conclusão equivocada. Isso nos leva a uma questão para nossa própria reflexão. Em nossa busca por entendimento, seja na fé, no trabalho, nos relacionamentos, quais informações parciais ou pressupostos não examinados podem estar nos impedindo de enxergar o quadro completo? A passagem sugere que ter a informação certa não é tudo.
A disposição para investigar além das aparências, para questionar nossas próprias certezas, é o que pode ser fundamental para de fato reconhecer a verdade quando ela se apresenta a nós.